Olá! Este vídeo foi feito pela professora Aline Marques Dias e tem por objetivo apresentar o projeto de eletiva aos terceiros anos do ensino médio. O tema dessa eletiva é Direitos Humanos, Diversidade e Igualdade de Gênero. A proposta desse projeto é tomar conhecimento da história das lutas por direito à cidadania e demais direitos fundamentais, abordando também a importância de promover o respeito e bem-estar social. Após as aulas expositivas sobre os diversos temas apresentados, teremos uma experiência de gamificação RPG onde os alunos experimentarão e colocarão em prática o que aprenderam. Primeiramente, estou disponibilizando o calendário de aulas da turma para que possam se programar. Os dias em azul são os dias de aula, os em verde são referentes à culminância, ou seja, avaliação final, onde vocês apresentarão o que vocês mais gostaram durante as aulas. Os dias marcados em vermelho não correspondem a dias de aula da nossa matéria. Neste breve sumário nós podemos ver como serão divididas nossas aulas. Como estamos dividindo as aulas em atividades quinzenais, na aula de hoje abordaremos racismo, capacitismo, xenofobia, igualdade de gênero e machismo. Na próxima aula veremos homofobia, diversidade e já teremos uma introdução à atividade de RPG. Comecemos então com uma visão geral sobre os direitos humanos com essa tirinha do Armandinho. A tirinha diz o seguinte: todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência. E devem agir em relação às outras com espírito de fraternidade. Este é o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinada em 10 de dezembro de 1948. Primeiramente vamos abordar o tema racismo e refletir sobre algumas questões. Você pode responder essas questões no caderno, elas vão te auxiliar a responder o formulário online que valerá nota. Reflita sobre o que é racismo. Você já presenciou algum acontecimento ou atitude de alguém que considerou racista? Você já viu na mídia, televisão ou internet, alguém sendo racista? Na sua opinião, quais são as causas do racismo? O que você falaria para uma pessoa racista? Vamos ver alguns fatos sobre a trajetória dos direitos dos negros no nosso país para poder refletir sobre esses fatores. A escravidão no Brasil durou desde o descobrimento em 1500 até a abolição em 1888. Foram 388 anos de escravidão explícita. E válido ressaltar que a Constituição Imperial permitia o acesso à escola a todos os cidadãos livres em 1824, isso significa que negros libertos poderiam ir à escola, porém isso foi antes da abolição. A Lei do Ventre Livre em 1871 determinava que os filhos de escravos nascidos a partir daquela data seriam livres, enquanto a Lei do Sexagenário em 1885 determinava que o escravo com mais de 60 anos seria liberto. Assim, quando a abolição finalmente veio em 1888, já havia uma parcela da população negra liberta. Mesmo depois da abolição, o racismo não havia sido tipificado como crime até 1988, ou seja, um século depois da abolição. Agora vamos refletir sobre as políticas de reparação histórica.
Vamos começar com essa tirinha que exemplifica bem a importância dessas políticas de reparação para a qualidade de vida dos cidadãos. A tirinha começa com um senhor branco falando para dois negros. A partir de hoje vocês são livres, podem comemorar. Em seguida eles questionam: comemorar? Vocês nos arrancaram das nossas terras, espancaram, mataram, violentaram nossas mulheres, reprimiram nossa cultura e enriqueceram às custas do nosso trabalho. Quais políticas de reparação vocês criaram para nós? Emprego, moradia. E o senhor branco responde: emprego, moradia. A gente os liberta e agora querem tudo de mão beijada. Povo preguiçoso mal agradecido. Essa tirinha demonstra como muitos pensavam, e muitos ainda pensam, sobre políticas de reparação. Pois não é suficiente apenas libertar o povo, é necessário prover meios para que eles possam se recuperar e viver dignamente. Entre as políticas de reparação que foram tomadas ao longo dos anos, nós temos o racismo sendo considerado crime em 1988. Temos a Conferência de Durban em 2001, que foi uma conferência contra o racismo, a discriminação racial, a xenofobia e formas correlatas de intolerância promovida pela ONU contra o racismo e o ódio aos estrangeiros. Há também a Lei 10.639 que inclui História e Cultura Afro-Brasileira no currículo escolar em 2003, em demonstração de respeito à história do nosso próprio povo. Em 13 de maio de 2009, a Portaria número 922 visa garantir a equidade e a efetivação do direito à saúde de negras e negros. Em 2010 há o Estatuto da Igualdade Racial. E por fim em 2012 são implementadas as cotas nas universidades. Tendo em vista o tempo em que os negros foram impedidos de frequentar a escola e ter acesso à educação de qualidade, essa lei foi um marco na educação brasileira. Aqui nós temos outra tirinha do Armandinho onde o pai dele fala: muitas pessoas são portadoras e nem sabem. E todos sofremos com isso. Pode ser transmitido pelos pais, amigos e até pela TV. E então o Armandinho pergunta: e tem cura? E o pai dele responde: tem sim. Preconceito se trata com educação. Vamos ler um pouco sobre os problemas atuais do racismo no Brasil, a evasão escolar, por exemplo. O analfabetismo ainda é maior entre a população negra por terem menos acesso à escola ou serem desencorajados aos estudos pelo racismo, como bullying. Quanto às oportunidades de emprego, a população negra enfrenta o racismo na busca por empregos. O racismo leva as pessoas a pensar que negros são desqualificados ou não apresentáveis para trabalhar pela sua empresa. As pessoas se sentem imunes na internet e acham que podem falar o que quiser, muitas vezes sendo desrespeitosas e racistas sem pensar nas consequências. Violência policial. Negros estão mais sujeitos a enfrentar violência policial por conta do racismo da sociedade. Ou seja, policiais tendem a perseguir pessoas de cor ao entrarem em lojas e supermercados. Vamos finalizar aqui o assunto racismo, mas há questões de fixação de conteúdo no formulário sobre isso. Por ora vamos para o próximo slide. Agora falaremos sobre capacitismo. O que é capacitismo? Capacitismo é agir com intolerância ou desrespeito à pessoa com algum tipo de deficiência, seja ela física ou intelectual,
achando que ela não seja capaz de fazer coisas ou de conquistar seus objetivos por conta de sua condição especial. Vamos refletir sobre a tirinha apresentada. O rapaz se pergunta: como devo chamá-lo? Deficiente, aleijado ou pessoa especial? E o cadeirante responde: meu nome é Alberto. Agora responda no seu caderno, porque o cidadão da esquerda está sendo desrespeitoso com o Alberto. O que nesse quadrinho indica uma ação que estaria configurando um tipo de discriminação. Você consegue identificar? O capacitismo é a discriminação e opressão que vem da noção de que pessoas com deficiência são inferiores e ou incapazes, além de tratamento que envolva sentimento de pena. São situações que apresentam capacitismo. Achar que uma pessoa com deficiência física não seja capaz de ler, escrever, conversar. Perguntar ao acompanhante da pessoa informações sobre ela ao invés de se dirigir a ela diretamente. Para refletir sobre, pense em o que devemos fazer para lutar contra a discriminação e opressão das pessoas com deficiência. Devemos lembrar sempre que a inclusão e o respeito das pessoas com deficiência é algo de extrema importância na nossa sociedade, e inclusive já foi tema de redação no Enem. Em 2017 a redação teve como tema a educação dos surdos no Brasil, e é importante salientar alguns avanços que nossa sociedade teve, como por exemplo a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que reconheceu a língua brasileira de sinais, Libras, como segundo idioma nacional. Esse fato é muito importante no combate à discriminação. Afinal, como fazer para entender os surdos, se a comunicação com eles é extremamente difícil e geralmente não há interesse no aprendizado de Libras? Talvez o ensino de Libras possa ser uma forma de combate a essa discriminação. Afinal, como Armandinho disse nos slides anteriores, o preconceito se trata com educação. Reflita sobre isso ao responder esta questão no seu caderno. Agora vamos falar um pouco sobre o que significa xenofobia. Xenofobia é a discriminação a diferentes culturas e nacionalidades. E crime de ódio. Entre as práticas que caracterizam o delito estão: fazer comentários desrespeitosos sobre o povo, a cultura e o local em questão. Inferiorizar os costumes, as tradições e as pessoas. Ridicularizar o sotaque da vítima. Acusar o imigrante de atrapalhar a vida no local em que hoje mora. Ironizar o tipo físico do imigrante. Comparar seu local de origem com o da vítima, ridicularizando-a, considerar a vítima inferior intelectualmente devido à sua cultura. Tendo esses fatores em mente, vamos refletir sobre o que é xenofobia. Você já presenciou algum acontecimento ou atitude de alguém que considerou xenofóbico? Você já viu na mídia, televisão ou internet, alguém sendo xenofóbico? Muitas vezes presenciamos até no nosso próprio bairro ou na nossa escola exemplos desse tipo de discriminação. Quando alguém faz alguma brincadeira ridicularizando o colega por ele ser de outro estado, por exemplo, se ele for baiano, ou mineiro, ou cearense. Enfim. Na sua opinião, quais são as causas da xenofobia? O que você falaria para uma pessoa xenofóbica? Agora vamos refletir sobre o que é machismo para você.
Você já presenciou algum acontecimento ou atitude de alguém que considerou machista? Você conhece alguma música que possui machismo na letra? Se conhece, anote quais e por que você as considera machista. Você já viu na mídia, televisão ou internet, alguém sendo machista? Na sua opinião, quais são as causas do machismo? O que você falaria para uma pessoa machista? Para além das perguntas do slide, devemos pensar em atitudes do nosso dia a dia em que nos deparamos com situações machistas, seja na nossa casa, no nosso bairro, na igreja, na escola e até mesmo entre nossos amigos. Para falar de igualdade de gênero, devemos dar destaque à luta feminista. Muitas pessoas veem o feminismo como um antagonismo do machismo, mas a verdade é que o feminismo é a crença na igualdade, e acaba por levar esse nome unicamente porque as precursoras desse movimento eram mulheres. De forma alguma, o movimento feminista tem por objetivo se sobrepor aos homens. Igualdade de gênero presume que homens e mulheres tenham os mesmos direitos e sejam vistos como iguais diante da sociedade, não podendo, portanto, um se sobrepor sobre o outro. Durante muito tempo na história, a mulher foi vista como posse do homem, sendo impedida de suas liberdades fundamentais como o direito de ir e vir, o direito ao voto, o direito à educação, o direito às mesmas condições de trabalho. Não surpreendentemente, as mulheres se opuseram a essas atitudes, criando o movimento feminista, responsável pela luta dos seus direitos. Vamos ver agora no próximo slide a relação da conquista dos direitos femininos no Brasil. Aqui podemos ver os direitos das mulheres na legislação brasileira. O direito ao voto feminino foi conquistado a partir do Decreto número 21076, de 24 de fevereiro de 1932, cujo artigo 1º regula em todo o país o alistamento eleitoral e as eleições federais, estaduais e municipais. E cujo artigo 2º determina que é eleitor o cidadão maior de 21 anos, sem distinção de sexo. Porém, só é amplamente estabelecido a partir da Constituição de 1946. Em 1962, o Estatuto da Mulher Casada definiu que a mulher não precisava mais da autorização do marido para trabalhar fora, receber herança, comprar ou vender imóveis, assinar documentos e até mesmo viajar. Em 1977, o matrimônio deixou de ser indissolúvel com a lei do divórcio. Em 1988, o artigo 7º, inciso 30 da Constituição Federal estabelece que é proibida a diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece igualdade de condições do pai e da mãe no exercício do pátrio poder, ou seja, o pai e a mãe têm mesmas responsabilidades na criação dos filhos. Em 2002, a falta de virgindade deixou de ser motivo para anular casamento. Sim, precisou haver uma lei para isso. A maioria dos alunos de terceiro ano nasceram em 2003. Então essa lei foi estabelecida em 2002, só um ano antes de vocês nascerem. Dá para imaginar que algo tão absurdo era permitido por lei. Em 2005, o termo mulher honesta foi retirado do Código Penal.
Em 2006, a Lei Maria da Penha foi estabelecida para proteger as mulheres contra a violência física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. Ou seja, até 2006, pouco podia ser feito para defender a mulher dentro de sua própria casa, pois os maridos se achavam no direito de fazer qualquer coisa. Apenas em 2015 a lei do feminicídio tornou crime hediondo o assassinato de mulheres em decorrência de violência doméstica ou discriminação de gênero. Ainda em 2015 a Lei 13.112 dá às mães o direito de registrar os filhos no cartório sem a presença do pai. Por fim, em 2018 temos a criminalização do descumprimento das medidas previstas na Lei Maria da Penha e a tipificação do crime de importunação sexual. De um ponto de vista histórico, essas conquistas são muito recentes. Essa aula tem como objetivo nos fazer refletir sobre esses fatos e a conquista desses direitos, e como a sociedade até hoje lida com os problemas que, apesar de respaldados pela lei, ainda acontecem com tanta frequência. Muito bem. A nossa aula de hoje fica por aqui. Todas as anotações que vocês fizeram no caderno e reflexões podem ser mandadas para a sua professora via WhatsApp. O formulário que vale nota estará disponível até dia 14 de maio de 2021. Deixarei alguns links de leitura complementar na descrição do vídeo. Entrem em contato para plantão de dúvidas em horário de aula no número de WhatsApp que a professora disponibilizou. Bons estudos e até a próxima aula!